Leia a Bíblia em um ano. Dia 52. Deuteronômio, capítulos 1 a 3. O primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste, do outro lado do Jordão, na planície defronte ao Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote e Dizahave. Em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir de Horebe, Cades Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos filhos de Israel, conforme tudo o que a velha ordenara a respeito deles. Este fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Asterote, quando os israelitas estavam do outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe. Moisés começou a explicar ao povo esta Torá, a lei, dizendo: as últimas orientações no Horebe. Assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, no Horebe. Já permanecestes o tempo suficiente neste lugar. Levantai vosso acampamento e retomai vossa caminhada em direção à região cerrada dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos do vale do rio Jordão, na Arabá, pela faixa da terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas, a Cefalá, no Negueb, e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio de Eufrates. Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuirdes a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a vossa descendência. A nomeação dos líderes das tribos. Naquele tempo eu vos afirmei: sozinho eu não sou capaz de conduzir-vos. O Eterno, vosso Deus, vos multiplicou, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que Yahvé, Deus de nossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais, e vos abençoe conforme vos prometeu. Não poderia eu sozinho levar as vossas cargas, vossos problemas, vossas questões e litígios? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Então vós não me respondestes: o que propões é bom e útil. Assim convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100 e de 50 e de 10, além dos oficiais escribas para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos, para fazer de justiça entre o homem e o irmão, e o estrangeiro que habita com ele. Não faça acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu ouça. E assim, naquela época, eu vos dei a orientação a respeito de tudo o que devereis fazer. A missão de avaliação da nova terra. Mais tarde, conforme Yahvé, o nosso Deus, nos havia orientado, para que partimos de Horebe e marchamos em direção à Serra dos Amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto. Vós bem o vistes. E assim chegamos a Gade Barneia. Então eu vos disse: chegastes à montanha dos amorreus, que o Eterno vosso Deus nos dará. E eis que Yahvé, teu Deus, te entregou esta terra. Sobe, pois, para possuí-la, conforme ordenou o Senhor, Deus de teus pais. Não tenhas medo, e nem te apavoras.
Vós todos, então, vos achegastes a mim para sugerir. Enviaremos homens à nossa frente, em missão de reconhecimento à região para nós, e nos informarem por qual motivo devemos subir e a respeito das cidades em que poderemos entrar. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram subindo a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Tomaram consigo dos frutos da região e nos trouxeram. Relataram-nos o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa. Contudo, vós não conseguistes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé, vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas. O Senhor deve estar com ódio de nós. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enequins, os descendentes dos gigantes. Então vos declarei: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Yahvé, vosso Deus, é quem vai à nossa frente. Ele combaterá a nosso favor, do mesmo modo como fez conosco no Egito, diante de nossos olhos. Também no deserto observaste como Yahvé, o teu Deus, te levou. Como um homem conduz o seu filho amado por todo o caminho que percorreste até chegaste a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor, vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento, de noite por meio do fogo, para que pudéssemos enxergar o caminho que percorrereis, e durante o dia por meio de grande nuvem. Deus repreende os israelitas. E Moisés continuou suas palavras. Quando o Senhor ouviu as vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá, e eu darei a ele e aos vossos descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente de todo o coração. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se até mesmo contra mim e determinou: igualmente tu não entrarás na terra prometida. Contudo, o teu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encorajou-o, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel a tomar posse da terra. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá estarão. Eu darei a terra a eles para que a dominem. Quanto a vós, dei meia volta agora mesmo e parti pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Vós, porém, me rogastes: pecamos contra Yahvé, vosso Deus. Vamos subir para lutar, conforme ordenou o Senhor, o vosso Deus. Cada um dentre vós preparou as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir aquela região montanhosa. Então Yahvé falou comigo: diz-lhes assim: não subais nem luteis, para não serdes vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Assim vos comuniquei, contudo não me ouvistes. Rebelando-vos contra as ordens de Yahvé, o Senhor, subistes presunçosamente em direção à montanha. O povo amorreu que habitava naquela região montanhosa saiu contra vós, perseguindo-vos como abelhas enfurecidas, e vos arrasou desde Seir até Hormá. Voltastes e pranteastes grandemente diante de Yahvé. Todavia o Senhor não deu ouvidos a vossos clamores e lamentos, nem mesmo vos deu atenção. E por isso
tiverdes de morar entre Cádiz, onde permanecestes durante muito tempo. O tempo passado no deserto, capítulo 2. Foi assim que demos a meia volta e partimos novamente para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como Yahvé me ordenara. E durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeastes bastante essa montanha. Dirigi-vos agora para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitaram em Seir. Eles vos temem, de modo que devereis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei na terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei esta posse de montanhas de Seir. Comprareis deles o alimento para comer e água para beber. O preço da prata pagareis a eles. Pois o Eterno teu Deus os tem abençoado em todo o trabalho de vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé, teu Deus, tem estado convosco e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos o território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, na planície de Elate e Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: não molestes os moabitas e não os provoques a guerra, pois nada vos darei na terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedades aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso, homens altos como os gigantes Emaquins. Assim como os Enaquins, os Emins também eram considerados Refaíns, raça de gigantes. Os Moabitas, no entanto, chamam-nos de Emins. Também em Seir antigamente habitavam os Oreus. Mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. Agora levantai o vosso acampamento. E assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zered. Transcorreram-se 38 anos entre a época em que possuímos Gade Barneia e a nossa travessia no ribeiro de Zered, o período no qual ocorreu o que o Senhor vos havia prevenido com o juramento. Morreram todos os homens daquela geração, que tinham a idade para servir no exército na guerra. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até a sua completa destruição. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados no meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo: hoje estás atravessando o território de Moabe, na região de Ar, e te aproximas da fronteira dos Amonitas. Não sejas hostis com eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos Amonitas, porquanto eu entreguei as terras aos descendentes de Ló. Essa geração também era considerada terra de gigantes, os Refaíns, que ali habitaram na antiguidade. Os Amonitas os chamavam de Zanzumins. Haviam muitos deles, e eram altos fortes como Enaquins. O Senhor extinguiu os Zanzumins, e os Amonitas ocuparam a terra, e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício aos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os homens diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Semelhante fato ocorreu aos Aveus, que habitavam em povoados próximos a Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os Cafitoritas, vindos de Gaftor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. A vitória sobre o rei de Esbom.
Vamos, levantai nosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entregou em tuas mãos os amorreus Sihon, rei de Hession, Esbom, com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama e temerão de medo diante de ti e desfalecerão. Então o deserto de Quedemote enviou mensagens a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar pela sua terra. Seguiremos somente pela estrada principal e não vos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Quanto ao alimento que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata tanto a comida para comemorar como toda a água que recebemos. Tão somente permita-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitavam no Seir, e os moabitas que moram na região de Ar. Assim chegaram ao Jordão e, atravessando-o, adentraremos a terra que Yahvé, vosso Deus, nos dá por herança. Contudo, Seom, rei de não permitimos passar por suas terras, pois o Eterno, teu Deus, lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então Yahvé, o Senhor, falou comigo: eis que já comecei a entregar-te Seom, juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar a posse das terras dele. Assim Seom saiu do vosso encontro com todos os exércitos para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor, nosso Deus, não o entregarei, e nós o derrotaremos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época, apossamo-nos de todas as cidades e as aniquilamos por completo, como anátema, matando os homens, mulheres, crianças e sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra, desde Aroer, junto ao ribeiro de Armon, e a cidade que ficava no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade inexpugnável, fortificada com muros altos demais para nós, e Yahvé nosso Deus nos entregou todas. Somente na terra dos Amonitas não te aproximaste, de toda a área do vale de Jabog, e das cidades da região montanhosa, e de tudo o que Yahvé o Senhor nos tinha proibido. Os israelenses vencem o rei Og. Capítulo 3. Depois retornamos e subimos em direção a Bazã. Og, o rei de Bazã, saiu com todo o seu exército a fim de lutar contra nós na cidade de Edirei. Então o Senhor falou comigo: não o temas, pois entreguei em tua mão tanto ele como todo o povo e a sua terra. Vale-eis exatamente como fizestes a Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim deu-nos Yahvé, nosso Deus, em nossas mãos, também Og, o rei de Bazã, e todo o seu povo. E nós o combatemos, até que nenhum sobrevivente lhes restasse. Apossamo-nos então de todas as suas cidades, e não houve povoado que não tomássemos. 60 cidades, todo o distrito real de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas, haviam várias cidades nos campos, abertos e sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, o rei de Esbom, fazendo perecer como anátema, em sacrifício completo, cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e suas crianças. Porém, todo o gado e despojo das cidades tomamos para nós por presa. Foi desta maneira que naquele tempo tomamos a terra dos 2 amorreus,
do outro lado do leste do Jordão, que se estende desde o ribeiro de Armon até o monte de Hermon. Os sidônios denominam o Hermon de Sirion. Os amorreus chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do planalto de toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edirei, cidade do reino de Og, e na parte de Bazã. Na parte leste de Bazã, Og, o rei de Bazã, foi o último rei da raça dos gigantes chamados de Refaíns. O sarcófago, feito de ferro, media 4 metros de comprimento, por 1,80 metros de largura, de acordo com o sistema de medidas usado naquela época. A cama mortuária de Og ainda está na cidade de Rabá, cidade dos Amonitas. Divisão da terra entre as tribos. De toda a terra da qual tomamos posse naquele tempo, o território que vai de Aroer, o território que vai de Aroer junto ao rio de Arnon até mais da metade dos montes de Gileade, com suas cidades, entreguei às tribos de Ruben e de Gade. A meia tribo de Manassés dei o restante dos montes de Gileade e de todo o território de Bazã, o reino de Og. Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida na antiguidade como a terra dos Refaíns. Jair, descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até os limites dos Jesuritas e dos Macatitas. Essa região recebeu o seu nome, de modo que até nesses dias de Bazã é também chamado de Havot-Lair, ou fazendas de Jair. A Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até ao ribeiro de Jabog, o limite dos filhos de Amon, como igualmente Arabá, a planície e a passagem para o outro lado do Jordão, como fronteira ocidental, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, aos pés das colunas de Pisga para o oriente. Últimas ordens de Moisés. Foi então que naquela ocasião eu vos transmiti esta ordem. Yahvé vosso Deus entregou-vos esta terra como propriedade. Vós, guerreiros, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os filhos de Israel, armados para a batalha. Somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, que eu sei que possuis, permanecerão nas cidades que vos dei, até que Yahvé tenha dado repouso aos vossos irmãos como vós, e que também eles tenham conquistado a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes entregará no outro lado do Jordão. Voltareis então a cada um para a sua propriedade, cada um para a propriedade que vos dei. Nesta mesma época, ordenei a Josué: teus olhos farão testemunho de todo o que Yahvé, vosso Deus, fez a estes 2 reis. Pois assim fará Yahvé a todos os reinos por onde passares. Portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é Yahvé, o seu Deus. Pois quem combate por vós é Yahvé, o Senhor vosso Deus. Deus nega o pedido de Moisés. Roguei então a Yahvé: ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começastes a mostrar o teu servo tua grandeza e o poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos. Permita-me atravessar, eu te suplico, a ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa o Senhor irritou-se contra mim, e não quis me atender
as minhas súplicas. E Yahvé respondeu-me apenas: basta, não me fales mais nada a este respeito. Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga e observe a paisagem que se avista ao norte para o sul, a leste e para o oeste. Veja a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar este Jordão. Passa as tuas ordens a Josué, encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que estás contemplando. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor.